Apertei sem querer errado o botão para parar a gravação aqui. Tá, vai ser esse um novo arquivo da aula. Mas enfim, continuando o assunto anterior. Então a primeira alternativa de adição de colunas, essa alternativa aqui da adição de colunas, ou seja, colocar as informações do homem e da mulher para referenciar o casamento, é preferida, pois minimiza a necessidade de junções, já que os dados de uma pessoa, na opção escolhida a mulher, estão na mesma linha que os dados do casamento. A desvantagem dessa alternativa é que pode levar à utilização da segunda alternativa, tabela própria, é a de se basear no uso de colunas opcionais, isso é, no uso de colunas que admitem valores vazios. No exemplo, as colunas idente H, data e regime na tabela mulher, elas tinham que ser nulas. Ou seja, a gente teve lá na primeira alternativa que as informações do casamento na tabela mulher tiveram que ser nulas quando ela não está casada com ninguém. Ou seja, eu tenho colunas vazias. Tá? Isso é pode ser um problema quando a gente estiver criando um banco de dados. Então, essa alternativa transfere a responsabilidade pela verificação da opcionalidade de campos do sistema de gerenciamento do banco de dados para os programas que atualizam o banco de dados. No caso da tabela mulher, do exemplo, as linhas que correspondem às mulheres que não são casadas, os campos correspondentes ao casamento devem estar todos vazios, que é o que a gente tinha lá, no caso das solteiras, né? Já nas linhas correspondentes a mulheres casadas, os 3 campos devem estar preenchidos, tanto o casamento, o regime, a data e a identidade do homem. Não há linhas em que, dentre os 3 campos, alguns estejam vazios e outros preenchidos. Não faz sentido preencher a identidade do homem e não preencher a data e o regime de casamento. Tá? Então, o controle que garante que os 3 campos estejam preenchidos ou vazios não é feito pelo banco de dados, mas sim pela própria aplicação. Tá? Esse pode ser um problema se não for cuidado disso na aplicação que está usando esse banco de dados. A alternativa de implementação por fusão de tabelas não é aplicável nesse caso. Tá? A tabela resultante da fusão, se a gente fosse tentar fundir a tabela de mulher e homem, a gente teria apenas uma tabela com a identidade da mulher e do homem. Tá? Com isso, a tabela resultante ia ser essa que está aqui embaixo. A gente ia ter uma tabela com a identidade da mulher, o nome dela, a identidade do homem e o nome do homem, a data e o regime. Então, por exemplo, como é que eu faço para inserir solteiro? Temos um problema. A gente vai poder colocar só a identidade da mulher e o nome da mulher, e daí toda a informação do identidade do homem, nome do homem, a data e o regime ficam vazios. Tá. Aí eu crio outro homem solteiro. Eu coloco a identidade do homem, o nome do homem, sem data e regime de casamento e sem identidade e nome da mulher. Beleza. Tá, e como é que eu faço o casamento dos dois? Eu vou ter 2 linhas, uma linha para mulher e uma linha para o homem. O que eu faço? Eu coloco as informações da mulher no homem e do homem na mulher, eu tenho 2 linhas com informações duplicadas? É um problema. Ah, não, então o senhor faz o seguinte, apaga uma linha e coloca as informações daquela linha no outro. Tá, e daí se eles se divorciam, o que vai acontecer? Eu vou ter que criar outra linha com a informação do outro? Então isso gera um problema, isso é um problema nesse tipo de relacionamento 1 para 1. Tá? O problema aqui é que, como ambas as identidades têm participação opcional, tanto o idente H quanto o idente M são opcionais. Assim, nenhuma dessas colunas poderia ser usada como chave primária, já que as chaves primárias sempre são colunas obrigatórias. E tem mais isso também. Próximo exemplo. Aqui nós temos um relacionamento 1 e 1 para um 0, 1. Ou seja, um correntista, no mínimo um correntista, no máximo um correntista, tem no mínimo 0 cartão magnético ou no máximo um cartão magnético. Ok? Ou seja, um correntista pode ter nenhum cartão ou ele pode ter no máximo um cartão magnético. Um cartão magnético pertence a um e único correntista. Tá? Esse aqui. Então, esse relacionamento aqui, uma das entidades, da participação das entidades é obrigatória. Ou seja, é obrigatório que o cartão magnético possua o correntista. Né? Na verdade, não é o cartão que possui o correntista. É o correntista que possui o cartão magnético. Tá?
Nesse caso, a tradução preferida, né, a forma de transformar o relacionamento de entidade, um modelo de entidade de relacionamento para o modelo relacional é através da fusão de tabelas. Então, nesse caso aqui, é interessante eu ter as informações do cartão magnético dentro do correntista. Ou seja, vai resultar nesse modelo lógico aqui. Como que a gente constrói ele? Tabela 9, vamos lá, vou criar a tabela correntista. Create table correntista, eu estou usando tudo correntista. Eu estou usando o banco de dados aula 9. Vou criar a tabela correntista. Nela eu tenho o quê? Eu tenho o código do correntista. Como é que é o corrente? Do tipo, o código do correntista vai ser inteiro, integer. Ele é chave primária? Ó, tá sublinhado, então é chave primária. Então vai ser primary key. Tudo bem? O nome do correntista vai ser do tipo varchar, tamanho 255. Eu tenho not null, não faz sentido eu ter um correntista sem nome. O código do cartão, aqui está com acento, mas não vai acento aqui, tá? Código do cartão eu vou colocar como sendo no integer também. Aí que tá. Vamos lá. Faz sentido eu colocar not null aqui? Não, né? Não pode ser not null, porque se eu tiver algum correntista sem cartão, o código do cartão tem que ser nulo para aquele correntista. Logo, essa restrição de not null não pode ser colocada. Então vai ser apenas integer. E por fim, a data de expiração do cartão, ou seja, quanto que ele vai expirar, quando ele para de funcionar. Data de expiração do tipo date. No not null também? Também não, porque se o cara não tem cartão, logo não tem data de expiração também, né? Vou criar, mandar executar. Nem chave estrangeira vai ter esse exemplo, tá? Vou mostrar aqui, correntista. Então, dentro da tabela correntista, agora eu tenho deixa eu mostrar na estrutura. Eu tenho o código do correntista, que é inteiro, o nome varchar. Ambos são não nulos, né? Eu tenho que preencher eles quando eu estiver preenchendo, quando eu estiver inserindo dados. O código do cartão e a data de expiração podem sim ser nulos. Vamos inserir alguns dados aqui. Por exemplo, o código do correntista é 1. Nome Thiago. Eu vou colocar um cartão para ele. O código do cartão dele é 1, 2, 3, 4 e a data de expiração é 25 de novembro. Tá? Vou executar e eu criei esses dados. Vou procurar ali, está aqui, ó. Código correntista 1, nome Thiago, código do cartão 234, data de expiração 25 de 11 de 2020. Ok? Esse cartão. Agora eu vou criar um outro cliente, só que sem cartão. 2, João. Ele não tem cartão nem data de expiração, lógico, né? Porque não faz sentido ter data de expiração para um cartão que não existe. Vou executar e nós temos aqui o João. O código do correntista dele é 2, está aqui o nome dele. Só que ele não tem cartão e nem data de expiração, ou seja, o valor está nulo para o código do cartão e para a data de expiração. Outra forma de fazer é o seguinte, a gente poderia considerar a tradução através da adição de colunas, a tabela correspondente à entidade obrigatoriamente que obrigatoriamente está associado através do relacionamento em questão. No exemplo, essa entidade é o cartão magnético. Tá? Então, uma forma de fazer é essa. Outra forma eu vou apagar essa tabela correntista e vou implementar essa segunda opção, drop table, correntista. Vou executar. Ok. O que eu fiz? Eu dei Ctrl Enter e ele manda executar. Tá? Eu apaguei a tabela, vou em SQL. Ok, vou em SQL e agora eu vou recriar a tabela correntista e a cartão. Aqui eu vou criar, então, create table correntista. Essa tabela correntista, agora nesse caso nós temos o código do correntista, tipo integer. No caso aqui ele está sem... Está errado aqui, faltou ser colocado a chave primária no código do correntista. Então, primary key,
o código do correntista é chave primária e o nome dele. Nós temos o nome dele, que é do tipo varchar, ou seja, aceita caracteres até 255. Not null não faz sentido ter um correntista sem nome, tá? Então, com isso, eu crio essa primeira tabela correntista. Eu vou mandar executar. Muito bem. Agora, eu vou criar a tabela cartão. Vou apagar isso aqui. Create table cartão sem acento. Código do cartão sem acento também. Ela é do tipo integer, primary key. Eu estou colocando como primary key, mas até não precisava ser, tá? Eu vou colocar como primary key. A data de expiração, a data de expiração vai ser do tipo date, que é uma data. Todo cartão vai ter que ter uma data, sim, então not null. E, por fim, eu vou ter o código do correntista, que vai ser do tipo integer, que é o mesmo tipo do código correntista lá da outra tabela. Já que eu já estou criando aqui, eu já vou criar a restrição de foreign key. Constraint fk. Eu acho que eu não posso criar aqui, peraí. Bom, vamos tentar. Aqui seria fk cartão correntista foreign key provavelmente não vai funcionar. Deixa eu colocar um vírgula aqui. Deixa eu criar essa restrição logo após aqui. Constraint foreign key, o código do correntista, referencia a tabela correntista. Qual coluna da tabela correntista? A coluna código do correntista. Eu criei. Vamos ver se funciona. Criei a coluna e eu digo que ela é foreign key. Eu posso ter um cartão sem ter um correntista? Não, por causa que como a restrição aqui, ó, que o cartão magnético tem que ser de no mínimo um, no máximo um correntista. Como tem que ser no mínimo um, vai fazer com que o código do correntista aqui seja not null. Por quê? Porque eu não posso deixar ser criado um cartão sem um correntista. Vamos executar. Vamos ver se funciona. Funcionou. Show. Aí dentro agora eu tenho então correntista, eu tenho cartão e eu vou, já com a chave estrangeira, agora eu vou criar as informações. Vou adicionar um correntista. Correntista 1, Thiago. Vou agora criar um cartão para o Thiago. Insere, vou inserir um cartão. O código do cartão é 1234. A data de expiração desse cartão é dia 26/11. E o código do correntista é o Thiago, que é o código 1. Vou mandar executar. Pronto. Tá aqui, ó. O código do cartão 234, que expira dia 26/11/2020, é do correntista 1. Quem é o 1? O Thiago. Se eu for lá em correntista, vai estar lá 1, que é o código do Thiago. Agora eu posso inserir um novo correntista sem cartão para ele. Por exemplo, o João. Eu vou executar. Eu acabei de criar um correntista. Aqui o correntista João. Ele tem cartão? Vamos ver na tabela cartão. Na tabela cartão não tem nenhum registro do código 2, então o João não tem cartão. Tá? É uma forma alternativa de criar esse mesmo relacionamento aqui. Tá? Um outro tipo de relacionamento, 1 para 1, né?
O tipo de relacionamento 1 para 1 é aquele no qual ambas as entidades têm participação obrigatória no relacionamento, ou seja, a cardinalidade mínima dos dois é 1. Ou seja, uma conferência tem que ter no mínimo uma comissão e no máximo uma comissão, e uma comissão tem que ser no mínimo de uma e no máximo uma conferência. Ok? Nesse caso, a tradução preferida é a fusão das tabelas. Então, nesse caso, como tem que ter no mínimo 1 e tem que ter no mínimo 1, ou seja, uma conferência tem que ter no mínimo uma comissão e uma comissão tem que ser no mínimo de uma conferência, é fusão de tabela. Simplesmente eu vou fundir elas. Tá? Ou seja, eu vou ter apenas essa tabela aqui sem chaves estrangeiras. Tá? Deixa eu criar ela para mostrar para vocês. SQL. Vamos criar aqui. Create. Lembrando que todos os exemplos aqui eu quero que vocês façam no computador de vocês, para vocês pegarem prática, porque depois nos exercícios fica mais fácil. Quando eu botar os exercícios, vou dar os modelos lógicos e eu vou pedir que vocês criem os SQLs em seguida, né? Envie os SQLs para a resolução do exercício. Para vocês saberem se os SQLs estão funcionando ou não, vocês têm que rodar na máquina de vocês. Ok? Então vamos lá. Create table. Conferência? Conferência e coloco tudo na conferência. Beleza. Conferência. O código da conferência vai ser do tipo inteiro, que é um código. É a chave primária? Então, primary key. Lembrando, como é que eu sei que é a chave primária? Chave primária ficam sublinhadas aqui no modelo lógico e são os atributos identificadores na conferência, que é o código, o atributo identificador, logo a chave primária. Qual é a outra informação? Nome. Nome vai ser varchar 255, not null, não faz sentido um evento sem nome. A data data da instalação da comissão organizadora, data da instalação da comissão organizadora. Vamos lá. Vai ser primeiro, data e date. Vai ser not null ou não? Pense o seguinte. Não existe uma conferência sem comissão, por causa desse mínimo aqui, e não existe uma comissão sem conferência. Como não existe uma conferência sem comissão, por causa desse aqui, a data da instalação da comissão vai existir comissão. Então, obrigatoriamente vai existir comissão. Logo, a data da instalação da comissão vai ter que ser not null. Ok? E o endereço da comissão organizadora também vai ser endereço da comissão organizadora. Endereço é varchar, né? É texto. Varchar. Vai ser not null também, porque justamente eu preciso ter a data e o endereço da comissão organizadora para existir a conferência. Beleza? Muito bem. Manda executar. E criou. Aí aqui em conferência, tá, por enquanto sem nenhum dado, né? Vamos estrutura aqui. Tem aqui as informações. Todos são not null, ou seja, não nulo, né? Vamos criar uma conferência. Código da conferência 1, por exemplo, nome. Conferência de banco de dados. Data que foi instalada a comissão, a data foi, por exemplo, dia 11. O endereço da comissão é rua, sei lá, Pinheiro Machado. Ok? E mando executar e eu cadastrei no banco de dados essa comissão. Código da comissão 1, nome conferência de banco de dados. A data da instalação da comissão 11/11/2020, endereço Rua Pinheiro Machado, ok? Muito bem. Nenhuma das demais alternativas é adequada. Em ambas as alternativas, as entidades que participam do relacionamento seriam representadas através de duas tabelas distintas. Ok. Tá, relacionamentos 1 para n, que agora fica interessante. Então, no caso de relacionamentos 1 para n, a alternativa preferida de implementação é a adição de colunas. Ou seja, eu vou adicionar as colunas
eu vou adicionar colunas e vou colocar como chave estrangeira da tabela referenciada. Então, por exemplo, aqui nós temos um edifício. Então, um edifício tem no mínimo um apartamento, no máximo vários apartamentos. Afinal, um edifício sem apartamento não é edifício, não faz sentido, né? Um apartamento, ele pertence ao, no mínimo, um edifício, no máximo um. Não tem um apartamento em mais de um edifício, né? Não faz sentido. Onde que o edifício tem o código como atributo identificador e o apartamento o número como atributo identificador. E aqui nós temos o modelo relacional desse relacionamento, né? desse diagrama, desse modelo de entidade de relacionamento. Muito bem. Que é justamente quando é todo relacionamento 1 para n, então independente da cardinalidade mínima, que é esses zeros aqui, que é o valor à esquerda, aqui, a implementação correta é através da adição de colunas. Tá? Então vamos lá. Então para esse exemplo, nós vamos criar a tabela edifício, create table edifício sem acento. O que é o edifício? É o código do edifício e endereço. Tá? Código do edifício integer. Bom, todo código a princípio vai ser integer, como é a chave primária, primary key. E eu tenho o endereço. Endereço do edifício. O endereço é varchar, né? É um conjunto de caracteres, 255. Not null, não faz sentido um edifício não ter endereço. Só isso? Então, só isso. Tira essa vírgula do final e manda executar. Pronto, tem a tabela edifício, tá aqui ela. Sem nenhum edifício por enquanto. Agora vamos criar a estrutura do apartamento, tá? Para isso, então, nós vamos criar a tabela create table apartamento. Apartamento, ele tem número. Aí que tá. Aqui já no relacionamento, no modelo lógico, aqui nesse modelo relacional, nós temos já o código do edifício, que vai fazer parte da chave primária e vai ser chave estrangeira também, que vai referenciar o código do edifício da tabela edifício. Então, como nós faremos? Nós vamos criar as colunas, o código do edifício é do tipo inteiro, integer. Não vou colocar aqui que ele é chave primária, porque eu vou ter que criar, isso aqui é uma chave primária composta, tá? Ou seja, uma chave primária formada por duas colunas. Então eu crio mais para baixo. Não preciso dizer not null, porque o primary key já vai definir isso, tá? Código do edifício e o número do apartamento. O número do apartamento é um inteiro, integer. Né? O número do apartamento, sei lá, 101, 201, 301 e assim por diante. Também não preciso dizer que ele é not null, porque quando eu criar o primary key ele já vai ter o not null. E a área do apartamento, área, apartamento. A área do apartamento é um valor metros quadrados, mas pode ser daqui a pouco com vírgula, né? Daqui a pouco 10,2 metros quadrados, então eu vou colocar como sendo float. Float, tá? Muito bem. Com isso eu criei a estrutura básica da tabela apartamento. Só que eu já tenho que criar a chave primária. Então eu vou criar uma restrição, constraint, chamada pk, que é uma chave primária, né? Primary key, chamada primary. Pode ser. Eu só colocar pk, chave primária. Ela vai ser primary key e ela vai envolver quais colunas? A coluna código do edifício e a coluna número do apartamento.
apartamento, ok? Então, código do edifício e o número do apartamento. Tá? Criei a chave primária, agora eu já vou criar a chave estrangeira. Eu já vou colocar aqui o código do edifício, essa coluna aqui, ele referencia a coluna código do edifício da tabela edifício. Então vamos lá, eu vou criar uma restrição, constraint, no caso aqui é uma restrição de chave estrangeira, é ficar edifício. Qual é a restrição que eu estou criando? É uma restrição de chave estrangeira, então foreign key. Qual coluna da tabela apartamento que eu vou referenciar? É a coluna código do edifício. E ela referencia a tabela edifício. Qual coluna da tabela edifício? A coluna código do edifício da tabela edifício. Pronto. Ó, eu criei duas regras então. Uma regra de chave primária, ou seja, eu disse que o código do edifício e o número do apartamento fazem parte da chave primária, logo é uma chave primária composta. E eu criei uma restrição, né, uma constraint, uma restrição chamada fk edifício. Que tipo de restrição que é? Uma chave estrangeira, onde que o código do edifício referencia ao código do edifício da tabela edifício. Tá? E agora eu vou mandar executar, vamos ver se vai funcionar. Se eu não errei nada. Tá, criou, deu tudo certo. Agora eu vou aqui em apartamento e deve estar tudo certinho aqui. Vamos em estrutura. Ó, tá, os dois são chaves primárias, ó, tá amarelinho. Esse é uma chave primária composta. Ó, com as duas colunas. E a princípio nós já temos a chave estrangeira também funcionando. Então tá, vamos inserir um edifício. Código do edifício 1, edifício, sei lá, edifício Barcelona. Executar. Tá, criei um edifício chamado Barcelona. Muito bem. Agora eu vou criar um apartamento para o edifício Barcelona. Então eu vou em apartamento, vou criar aqui um edifício, insere, um apartamento, desculpa. Vamos lá. O que eu preciso saber para criar o apartamento? Eu tenho que saber qual é o edifício dele. Então, eu já digo aqui, edifício 1, Barcelona. Número do apartamento, por exemplo, 101. Opa, 202 pode ser. E a metro quadrado dele, né, a área. A área vai ser 50,4 metros quadrados, tá? É só o número... aqui tem que ser com ponto, se eu não me engano, para separar. Vamos até ver se é com ponto mesmo. Executar. 50.4, vamos ver se funcionou. Funcionou. Por que tem que ser ponto e não vírgula, professor? Porque é sistema americano, tá? No sistema americano, de numeração, de fração, as frações são divididas com ponto e os milhares são divididos com vírgula. Tá? Deixa eu só mostrar aqui, aproveitando. Ou seja, se no sistema americano, deixa eu dar zoom aqui, vamos lá, 1 milhão, por exemplo, de reais, aqui é o sistema brasileiro, aqui no Brasil, se escrever 1 milhão se escreve assim. Nos Estados Unidos, ou em qualquer sistema que utilize o sistema imperial, 1 milhão seria escrito dessa forma. Ok? Então, o ponto separa a fração. Aqui no nosso caso do Brasil é a vírgula que separa a fração. No nosso caso é o ponto que separa os milhares. E nos Estados Unidos, sistema imperial usa a vírgula. Ok? Então, por isso que para separar a fração a gente utiliza ponto. Pronto, e assim a gente acabou de inserir então o apartamento 202, que tem 50,4 metros quadrados, no edifício 1, tá? Que é o Barcelona, que funcionou. Outra coisa é que eu não consigo simular o erro aqui, mas quando a gente vê o insert, comando insert, nós vamos ver alguns erros que o foreign key, que é a chave estrangeira, para ajudar a gente, ele dá erro, tá? Mas enfim, é para próximos exemplos. Muito bem.
Então, cabe observar que, nesse exemplo, a coluna código do edifício da tabela apartamento, que implementa o relacionamento do apartamento com seu edifício, além de ser chave estrangeira, é também parte da chave primária. Essa situação é típica, né? Então é típico a gente encontrar isso, tá? Acontece seguido, principalmente esses relacionamentos um para ele, ou n para um, enfim. É bem comum acontecer isso da chave estrangeira fazer parte da chave primária, tá? Ou seja, a gente tem um relacionamento identificador, tá? Ou seja, no relacionamento identificador, que é por isso que essa barra aqui é mais grossa, a chave primária da tabela pai, da tabela referenciada, vai como chave estrangeira para a tabela filha, tá? No caso da entidade com cardinalidade máxima 1 ser opcional, isso é possível possuir cardinalidade mínima 0, poderia ser considerado uma implementação alternativa. Então, nesse caso aqui, a gente poderia pensar numa outra alternativa de criar, de implementar esse relacionamento aqui. Nesse caso aqui, uma outra forma de fazer, que tem os seus problemas, é representar a financeira como sendo uma tabela e a venda como sendo outra tabela, e as informações mas ele foi, na verdade, implementou tá aqui a implementação alternativa. Eu achei que era essa aqui não é alternativa. Essa aqui seria a implementação preferida, exatamente, que é a implementação que faz sentido. Em todo relacionamento 1 para n, sempre a implementação mais interessante é a adição de colunas, ok? Que eu vou pegar as informações do relacionamento, vou colocar na tabela filha, na tabela que recebe o n, e vou pegar a chave primária e vou referenciar na tabela filha como chave estrangeira. Tá? Então essa aqui é a implementação preferida, é a implementação mais correta para esse tipo de relacionamento. Tá? Vamos criar ele. É a financeira, acho que já está aqui? Não, não está aqui. Então vamos criar. Então vamos criar uma tabela create table financeira. Dentro do parênteses, ela tem o código da financeira, o nome código da financeira, tipo integer. Ela é chave primária, sim, primary key. E o nome da financeira, tipo varchar 255, not null, não faz sentido uma financeira não possuir nome, é só isso, né? Beleza, vou executar. Beleza, criou aqui a financeira. Eu vou até inserir uma financeira aqui. Financeira 1, financeira, sei lá, BV financeiro. Tá? Executar, criei a financeira. Tá aqui a financeira, ó, BV financeira. Agora eu vou criar a venda. Então vamos lá, nós temos a tabela venda, então create table venda, vamos criar a tabela venda. ID da venda, ela vai ser do tipo integer, é chave primária, sim, é chave primária, primary key. Aí que tá, professor, nesse caso aqui, o código da financeira não é chave primária? Não, nesse caso aqui, o código da financeira não faz parte da chave primária, mas ela é uma chave estrangeira mesmo assim. Okay? A gente pode ver aqui que o código da financeira referencia a financeira. Logo, o código da financeira aqui é uma chave estrangeira do código da financeira, que é a chave primária da tabela financeira. Tá? Mas ela não faz parte da chave primária. Então eu posso colocar direto aqui primary key no ID da venda. Falta data, que é do tipo date, not null, faz sentido uma venda sem data? Acho que não, vou botar not null. Not null. O código da financeira,
Eu vou ter uma financeira. Vamos ver aqui. Eu posso ter uma venda sem financeira? Uma venda tem zero várias vendas. Uma venda pode ter zero várias financeiras. Ah, tá. Aqui que está a questão. Ó. Uma venda, ela pode ser feita sem financeira. Olha só que interessante. Eu posso financiar, porque justamente eu posso ter uma venda, mas não necessariamente uma venda tem uma financeira que vai fornecer o valor para pagar e depois o cara paga a financeira. Tá? O cara pode de repente pagar à vista. Logo, não tem financeira. Então, nesse caso, como é 0 ou 1, aqui, o código da financeira, ela não pode ser not null. Tá? Ela não pode ser not null. Ou seja, ela pode, em algum momento ela pode ser nula. Eu posso criar uma venda sem financeira. Logo, não pode ter not null. Tá, mas qual é o código da financeira? É do tipo integer. Integer é o tipo do código da financeira e eu não coloco not null, ok? Depois eu crio aqui a chave estrangeira, o número de parcelas. Número de parcelas é integer. É uma, duas ou três vezes, sei lá. Integer, o número de vezes. Professor, not null? Não, porque se eu criei uma venda sem financeira, também não tem. Se não tem financeira, não tem número de parcelas. E a princípio e não tem nem taxa de juros. Taxa de juros. Logo, a taxa de juros é do tipo float, pode ser número com vírgula, mas também não vai ser not null. Ok? Agora eu vou criar a chave estrangeira. Vou criar a regra da chave estrangeira, né? A restrição. Constraint fk, chave estrangeira financeira. Esse é o nome da restrição. Agora eu vou criar a restrição. A restrição é uma chave estrangeira, foreign key. Essa chave estrangeira, quem vai ser chave estrangeira? Vai ser o código da financeira. E esse código da financeira vai referenciar a tabela financeira. Qual coluna da tabela financeira vai ser o código da financeira. E é isso. Então, com isso, eu vou criar a restrição do código da financeira. Tá? Eu vou criar essa restrição aqui. Muito bem. Vou executar. Funcionou. Muito bem. Agora, então, eu já criei uma financeira, né? Aquela BV financeira. Agora eu vou criar um financiamento, que é venda, né? Vou criar uma venda. Então, vamos cadastrar uma venda. Venda 1. A data que essa venda ocorreu hoje. Ela foi financiada? Vamos dizer que sim. Foi financiada pela BV Financeira em 3 vezes com taxa de juros de 5%. Tá? 5,2%. Tá? 5,2%. Executar. Tem que executar aqui. Ó. Beleza. Vou aqui em procurar. E a venda. Está aqui a venda. Venda 1 foi realizada hoje. Código da financeira 1, ou seja, foi a BV Financeira. Foi parcelado em 3 vezes com taxa de juros de 5,2% ao mês. Tá? Vou criar outra venda. Vou criar uma venda 2, foi realizada ontem. Foi feita por alguma financeira? Vamos dizer que não. Ok, então eu só mando executar aqui. Pronto. Ó, a venda de ontem, com o código 2, não foi feita por nenhuma financeira, não tem número de parcelas e nem taxa de juros. Então isso aqui pode nesse caso aqui. Okay? Onde que o código da financeira não faz parte da chave primária e ela pode ser nula também. Beleza? Então essa é a implementação preferida, tá? Uma outra implementação poderia ser a seguinte, ó, é uma alternativa. Eu tenho a financeira, a venda, eu vou apagar a tabela venda agora, o SQL, porque eu tenho que implementar isso aqui, então para isso eu vou apagar a tabela venda, drop table venda, vamos mandar executar, vou apagar a tabela venda, ok, foi. Agora eu vou recriar ela, create table venda
essa tabela venda agora, dessa vez, tem apenas duas colunas. É o código da venda, ID da venda e data. Tá? ID da venda, tipo integer, inteiro. Ela é PK, ela é chave primária, então primary key. E a data da venda, do tipo date, not null, não faz sentido eu ter uma venda sem data. Ok. É só isso? Nesse caso agora aqui é apenas isso nesse exemplo. Muito bem. Então essa é a tabela venda. Vou mandar executar. Muito bem. Volto aqui em SQL que agora eu vou criar a tabela financiam. Então vou create table financiam. Tá. Vamos ver uma coisa. Financiam, ID da venda, o código da financeira, o número de parcelas e taxa de juros. Então eu peguei a chave primária da venda, a chave primária do financiamento, como chaves estrangeiras, número de parcelas e taxa de juros. Então basicamente fiz o seguinte, ó, eu transformei esse relacionamento numa tabela, peguei os seus próprios atributos, peguei o ID da venda e peguei o código da financeira. Tá? Então vamos lá. Vai ser financiam, tá? Então vou ID da venda vai ser integer, que é o mesmo tipo do ID da venda lá da tabela venda. Ela vai ser chave primária, sim. Primary key. O professor, nesse caso, o código da financeira não vai fazer parte da chave primária? Também não. Por quê? Porque eu posso ter uma venda sem financeira ainda. Ok? ID da venda. Tá, agora eu vou criar o código da financeira do tipo integer. Não é PK, não é not null também, porque ela pode ser nula em algum momento. Aí eu tenho o número de parcelas, que é o número de parcelas do tipo integer também, pode ser nulo, né? Então eu não posso colocar not null. E a taxa de juros do tipo float também pode ser nulo, então não posso colocar not null. Agora eu vou criar as chaves estrangeiras. Eu vou criar as chaves estrangeiras. São duas chaves estrangeiras, então eu vou criar uma regra, uma restrição, uma constraint chamada FK financeira. É uma restrição de chave estrangeira, foreign key, da coluna código da financeira. Então, o código da financeira, a coluna código da financeira dessa tabela financiam, vai referenciar a coluna da tabela financeira, a coluna código do financeira, código, não é código? Financeira, deixa eu ver, financeira, código da, não tá puxando, bom, tudo bem, código financeira, opa. E agora eu vou criar a outra restrição, constraint, FK chave estrangeira, foreign key, do ID da venda, então a chave estrangeira de venda, então uma chave estrangeira, foreign key, onde que a coluna ID venda dessa tabela vai referenciar a tabela venda. Qual coluna da tabela venda? A coluna ID venda. Muito bem. Tá aí. Já deve estar funcionando. Vou mandar executar. E funcionou. Vou agora em financiam. Eu vou ter que criar a venda, né? Eu vou lá, vou criar uma venda, vou inserir uma venda. Então eu tive uma venda, o ID da venda é 1, a data da venda foi realizada dia 11, por exemplo. Executar. Vou criar outra venda, insere, código 2, a data de hoje. Executar, tá? Duas vendas, coloquei aqui duas vendas, uma ontem e uma hoje. E vou na tabela financiam e eu vou criar duas linhas também, só para mostrar o ID da venda. Então vamos lá, olha só. Qual que vai ser a venda que eu estou financiando? A venda que vai ser financiada é a venda 1, que foi realizada ontem.
Quem financiou essa venda foi a BV Financeira, o número de parcelas foi 3, ou vamos dar até 4, por exemplo, e a taxa de juros foi 2,5%, por exemplo, e executar. Muito bem, vou procurar aqui, está aqui, ó, a venda 1 foi financiada pela financeira 1, com 4 parcelas de taxa de juros de 2,5%. Beleza? Nesse caso aqui, o que possibilita esse modelo aqui? Eu posso, se eu quiser, na verdade até o modelo anterior também permite, eu posso parcelar sem ter financeira também. Por exemplo, eu posso inserir uma venda, por exemplo, vamos dizer que a venda 2, ela foi financiada pela própria loja, então não teve uma financeira financiando. Em, por exemplo, 5 vezes de 1,8%. Executar. Ou seja, nesse caso, essa segunda venda, a venda 2, ela foi parcelada em 5 vezes com 1,8% de taxa de juros, mas não foi feito por uma financeira, por exemplo. Ou seja, foi feito pela própria pessoa com a empresa que vendeu. Ok? Então, a implementação por tabela própria tem duas desvantagens em relação à implementação por adição de colunas. Ou seja, essa implementação aqui com a tabela própria financiam tem duas desvantagens em relação a essa aqui por implementação por adição de colunas. Tá? Primeiro, as operações que envolvem acesso a dados de uma venda e do respectivo financiamento exigem junções. Tá? Junção são os comandos... São comandos selects com junções, com joins, tá? Que a gente vai ver, talvez até na próxima aula, já de repente eu veja o select. E isso não ocorre na primeira alternativa, já que os dados já estão juntos na mesma tabela, então eu não preciso juntar eles porque eles já estão juntos, ok? Estão na mesma linha. Segunda vantagem da adição de colunas em relação à adição de tabela. As tabelas venda e financiam possuem a mesma chave primária, sendo o subconjunto de valores de financiam um subconjunto de venda. Então tem esse problema acima mencionado de armazenamento e processamento duplicados de chave primária. Tá? A única vantagem da implementação por tabela própria apresenta é o fato nela haver campos que são opcionais em certas linhas e obrigatórios em outras. Este é o caso dos campos código da financeira, número de parcelas e taxa de juros da tabela venda na alternativa de adição de colunas. Esses campos estão obrigatoriamente preenchidos em caso de venda a prazo e vazio em caso contrário. Tá? Que é aquilo que eu tinha mostrado da questão de adicionar, ter venda parcelada ou não. Muito bem. Terceiro caso, eu vou deixar para fazer na parte 2 dessa aula, que vai virar, na verdade, a parte 3. Tá? Feito.